Olá, bem-vindo à Comunidade Adventista Central de Poá. Esses são os anúncios de nossa igreja. O Ministério de Tesouraria orienta: a melhor maneira para os membros devolverem os dízimos e entregarem as suas ofertas é pelo aplicativo 7Me. Basta baixá-lo em sua loja de aplicativos e, sem cadastro, apenas com um e-mail, efetuar a adoração. Com isso, você recebe seu comprovante no seu e-mail, rápido e fácil. Caso tenha dúvidas, procure o Ministério de Tesouraria, que irá atender você da melhor forma. A Central de Poá é uma das igrejas da APV que aderiram ao formato digital de tesouraria. Por conta disso, não há mais necessidade de entregarem notas físicas em caso de reembolso. Elas podem ser enviadas por meio do WhatsApp, em forma de foto ou arquivo, ou no e-mail. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram IASDE Poá SP. O Ministério da ASA lança a campanha do agasalho. A ação envolve toda a igreja. Doe agasalhos, toucas, pares de meias, cobertores em bom estado. No dia 15/6, a data prevista para a entrega desses donativos junto à alimentação para quem necessita. Participe, doe amor. Quartas-feiras, em comunidade nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desses momentos de reflexão e comunhão. Aos domingos, teremos a série com o tema Afetados. Vamos abordar tanto a questão de sermos afetados por Jesus e como afetamos uns aos outros de maneira positiva. Domingo às 19 horas. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor não transite na nave. Apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. Agradecemos a sua atenção. Possamos, de mente e coração, cultuar a Deus. Seja um real adorador. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olá, meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou de São Paulo, Brasil. Desde que me entendo por gente, sempre estive envolvido em projetos sociais, colocando em prática os dons e talentos que Deus me concedeu, através da produção de conteúdo para mídias sociais ou sendo intérprete, português-inglês e inglês-português. No final do ano passado, eu recebi um chamado por meio do Serviço Voluntário Adventista da Divisão Sul-Americana para poder participar de um Mission Trip na cidade de Cairo, no Egito. A Igreja Adventista Sétimo Dia, através dos dízimos e ofertas do mundo inteiro, mantém uma escola para refugiados provenientes do Sudão do Sul, que fogem do seu país em função da guerra civil em busca de uma vida melhor. O objetivo da missão era simples: ajudar na reforma de uma creche que estava precisando de alguns reparos. Quando eu recebi esse chamado, prontamente eu disse sim, mas eu fazia a mínima ideia de como levantar os recursos necessários para poder ir para a missão, afinal eu precisava custear a minha passagem. Então eu orei a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas semanas se passaram e, miraculosamente, pessoas que eu nem conhecia, em quantias grandes e pequenas, doaram financeiramente para que a obra de Deus pudesse ser feita. A Mission Trip, ela foi uma bênção. Durante uma semana trabalhamos arduamente para entregar para aquelas crianças o melhor que nós tínhamos. Ao conversar com cada criança, com cada professor daquela escola, eu pude perceber que o Espírito que nos guia é um só, independente de diferenças culturais ou linguísticas. Lá eu pude colocar em prática os dons e talentos que Deus me deu a oportunidade de aprender. Eu sou imensamente grato a todas as pessoas que, através do Serviço Voluntário Adventista, com seus dízimos e ofertas, fazem projetos como este acontecer. Muitas pessoas, elas são abençoadas, pessoas que talvez a gente nem conheça. A obra, ela não é fácil. Ela precisa de homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos orar agora. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por aqueles que estão aqui hoje e aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo. Abençoe os dízimos, as ofertas e abençoe aqueles que não puderam dar, mas o Senhor também sabe o motivo. Muito obrigada pelo dia de hoje, que a gente veio adorar o Senhor. Em nome de Cristo amado Jesus, amém. Um feliz sábado, irmãos. Feliz sábado, irmãos. Em breve estaremos no céu com Jesus, amém? Este é o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar dois louvores clássicos da nossa igreja. Um hino é Lindo País. Quantos conhecem esse louvor aqui? E o outro hino é Eu Achei. Então nós vamos cantar neste momento, vamos continuar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Lindo País, o lugar aonde nós iremos passar com Jesus. Opa, eu achei primeiro, né?
mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém? Que bênção, né? Cantarmos esses clássicos da nossa igreja. E agora, Lindo País. Lindo País. É um hino também bastante conhecido por nós. Vamos cantar, continuar louvando a Deus com alegria, com esperança acima de tudo, para que Deus então Ele continue habitando em nosso coração e nós fazendo desse momento um louvor e gratidão ao nosso Deus. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinada ao povo resgatado. Lá não teremos lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. Bem forte agora, igreja. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém? Feliz sábado. Antes da nossa oração, a gente tem alguns momentos que precedem
Vou convidar aqui o Alexandre, a Amanda, para nós entregarmos os kits para eles, por favor. Com muita alegria, ontem o batismo dos dois, foi um culto muito espiritual. O Beto vai fazer a entrega para a Amanda. Estamos muito felizes pela decisão de vocês, por esse momento especial. Eu vou pedir para que vocês fiquem para a oração também, a gente já engloba vocês também. Tá bom? E vou convidar também o Alan aqui, eu vou apresentar o Alan para vocês, ele é nosso obreiro bíblico. Ele está ficando lá em casa conosco. Então esse é o Alan, tá bom? Vai precisar bastante da nossa ajuda, da nossa participação. Ele vem lá de Guaratinguetá. Ele falou que nunca andou de trem. Mas eu falei que ele pode experimentar aqui de Poá para Calmon. Tá bom? Quer falar um pouquinho, Alan? Se apresentar. Bom sábado, igreja. Vocês estão felizes? Amém. Qual é o maior milagre nessa terra? É a cura, a salvação. Mas assim, um milagre que a gente presencia. Vocês presenciaram um ontem, que eu fiquei sabendo. O maior milagre é o batismo. Como que uma pessoa, você chega na casa dela e abre um livro tão antigo e ela aceita. Depois ela vem para a igreja, começa a servir a um Deus que ela nunca viu, que ela ainda vai ver. Então esse é o maior milagre. Então que possamos a cada dia mais estarmos empenhados na salvação de muitas pessoas que estão precisando. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o mundo está em escuridão e precisa de nós que somos a luz do mundo. Que Deus nos abençoe a cada dia mais. Então vamos lá, antes de nós orarmos. Então, o hino que tocou aqui foi um lindo país. E eu vou ler para aqui Apocalipse 21, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E é com este pensamento, dessa crença, como Alan disse aqui, de que aceitamos já há algum tempo, alguns retornando para a alegria de Cristo, com essa certeza de que as palavras são fiéis e verdadeiras, que tudo o que estamos passando, cada um de nós, nossas dificuldades, nossos problemas, elas são passageiras e que vale a pena permanecer no caminho de Cristo, tá bom? Quem tiver algum pedido, algum agradecimento, algo especial e quiser vir à frente, ajoelhar, esteja à vontade. E os demais, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelharmos para orarmos aqui, tá bom? Pai, santo, santo, santo é teu nome. Estamos neste momento, Senhor, gratos, porque estamos na sua casa, porque estamos juntos, porque estamos aqui compartilhando contigo, em um momento especial, de uma forma conjunta. Estamos aqui compartilhando, Senhor, contigo as nossas gratidões. Somos gratos porque a Amanda e o Alexandre já haviam retornado aos teus braços, mas eles fizeram isso publicamente, no culto do refúgio. Estamos aqui agradecendo pela presença do Alan, teu filho. Com certeza ele enfrentará algumas dificuldades, mas
é o Senhor que está à frente. É o Espírito Santo que está à frente. E quando o Espírito Santo está à frente, nada é capaz de parar. Só precisamos dar os passos necessários, Senhor. E os passos são aqueles que para a gente é possível. Como foi dito ontem, precisamos remover a pedra que nos impede de trilharmos o caminho da salvação, os caminhos retos do Senhor. Somos gratos porque pessoas ontem se levantaram e decidiram, Pai, voltar para Ti e servir ao Senhor por completo. Que o Senhor continue a trabalhar na vida, no coração dessas pessoas e que o Senhor toque também no nosso coração para estarmos perto dessas pessoas, para ajudá-las de alguma maneira. E estamos aqui entregando, Pai, em Tuas mãos o pedido de cada filho, cada filha que está aqui presente. Só o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Tu esquadrinhas nosso coração, conhece o nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que nos aflige, o que nos tira dos Teus caminhos. Tu sabes das nossas angústias, dos nossos desesperos, do nosso clamor. E que possamos insistir, Senhor, em buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que nunca, jamais desistamos de servir a Ti e que possamos compreender que a salvação é inteiramente pela Tua graça. Que nós, sem o Senhor, não somos absolutamente nada. Que é o Senhor que nos guie. E viemos clamar isso, Pai, que o Espírito Santo possa nos guiar, que possamos nos colocar por inteiro nas Tuas mãos, Senhor. Esteja conosco, esteja com o pregador nesta manhã, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que possamos, Senhor, sair daqui reflexivos, pensativos e transformados para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, nós agradecemos. Não é porque em nós haja mérito, mas é pelos méritos do Seu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado a todos. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar. Mesmo antes que eu fale, Tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da Tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, Tu
tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Feliz sábado. Que bom que estamos aqui reunidos para abrirmos a palavra de Deus. Que bom que você veio, que bom que você aceitou o convite do próprio Deus para que estivéssemos aqui nessa manhã. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, versículo 1. Atos 19, versículo 1, tá ok? Todos com a Bíblia na mão, olhando para o texto bíblico. Antes da leitura, eu queria te convidar a fazermos mais uma oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque estamos aqui na Tua casa. Tomamos uma decisão de estarmos aqui. Que esse culto possa ser permeado por decisões orientadas por Ti, pela Tua palavra, pelo Seu Santo Espírito. Por favor, Pai. O Senhor disse que quando pedíssemos, buscássemos, batêssemos, nós seremos atendidos. Atende o Teu povo. Atende a minha oração, a minha súplica, a súplica dos meus irmãos, as necessidades que nós nem sabemos pedir, as lacunas que nós nem ainda identificamos, que ao abrir a palavra nós possamos nos deparar com a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Paulo em Éfeso, diz o texto. Aconteceu que estando Paulo em Corinto, Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns o quê? Alguns o quê? Discípulos. Perguntou-lhes. E eu queria te convidar a grifar na sua Bíblia essa pergunta. Perguntou-lhes: porventura recebestes o Espírito Santo porventura quando vocês creram? Ou quando crestes, aí em algumas traduções?
Vou repetir a pergunta. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Essa é a pergunta. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo o quê? Ouvimos que existe Espírito Santo. O que você está falando? Do que é que você está falando, Paulo? Então Paulo perguntou, então em que vocês foram batizados? E eles responderam, no batismo de João Batista. E disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome de quem? Do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo, anota isso aí também na sua Bíblia, 12 homens. Eram ao todo 12 homens. Esse é o nosso texto base para a nossa reflexão de hoje. Paulo, o pastor Paulo, vai visitar uma comunidade de fé, uma comunidade nova, pessoas que haviam acabado de se converter, quem sabe, um pequeno grupo que foi crescendo e estava ali, instalado naquela região. O pastor Paulo passando por ali, acho que alguém, um líder missionário, alguém disse, olha, você precisa conhecer um grupo de pessoas, você precisa ir lá na igreja de Poá, as pessoas estão reunidas hoje. Vá lá, por favor, abra a palavra, compartilhe suas experiências, exorte, fortaleça essas pessoas. E o pastor Paulo, Ronaldo, ele vai. E é interessante que Lucas, que escreve Atos aqui, Lucas não faz muitos rodeios para essa visita de Paulo a essa comunidade de fé de 12 pessoas, Éder. Lucas já vai logo dizendo que Paulo chega ali naquela comunidade de fé e pergunta, gente, vocês receberam o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Eu imagino Paulo sendo a pessoa elegante, inteligente, educada que é, ele não entrou, imagina eu entrando para pregar aqui, olá, bom dia igreja, cadê o Espírito Santo? Cadê o Wellington? Vocês imaginam Paulo fazendo isso? Mas Lucas, ele está enfatizando isso. Porque é importante para Lucas, é isso que ele quer contar, é isso que é relevante, é isso que faz sentido para ele sobre o discurso de Paulo, sobre a conversa de Paulo naquele dia. E Lucas vai direto ao ponto. Cadê? Vocês receberam o Espírito Santo? Essa pergunta precisa martelar a minha e a tua mente hoje, aqui nesse culto. Cadê? Quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa vida espiritual, a pergunta é essa: vocês receberam o Espírito Santo? E aí você deve estar se perguntando, claro que sim, ontem no batismo aqui, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu insisto com a pergunta, você recebeu o Espírito Santo? Você abriu as portas do teu coração, da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu ministério para o Espírito Santo? Essa é a pergunta de Paulo. Grifa aí na sua Bíblia, por favor. Reflita a respeito. Você recebeu? Você tem o Espírito Santo? Crianças, vocês entendem o que eu estou falando, crianças? Jovens, adolescentes, adultos, os mais experientes, essa pergunta é para mim e é para você nessa manhã. Cadê? Você recebeu? Onde está o Espírito Santo na minha e na tua casa, na nossa vida? E eu queria agora abrir aqui esse momento para que nós juntos possamos refletir. Por que você acha, não é pegadinha não, fique em paz. Por que você acha que Paulo fez essa pergunta para esse grupo de pessoas, para essa comunidade de fé? Por quê? Me ajuda aí. Por que Paulo faz essa pergunta? Desse lado aqui, alguém me ajuda? Alguém? Um grupo não cresce sem a atuação do Espírito Santo. Mais alguém do lado de cá? Fala, Jolemar.
O grupo não cresce sem união. Vó. Tinham recebido, mas não estavam entendendo. Mais alguém? Fala, Neto. O Espírito Santo é santificação. Galeria, alguém? Por que essa pergunta? Por que iniciar um diálogo com a igreja fazendo essa pergunta? Cadê o Espírito Santo? Vocês receberam? Vocês conhecem? Galeria, me ajuda. Alguém? Jovens? Está faltando poder, Niblin? Uhum. Tem que ter. Acho que é tudo isso, né, irmãos? Paulo olha para aquele grupo de pessoas e note, preste atenção no texto. Eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Cometendo pecados abertamente? Estavam? Tinha alguma coisa de errado acontecendo nessa igreja? Mas faltava o quê? Poder, santificação. Faltava alguma coisa. Por isso que Paulo inicia perguntando, cadê? Será que essa mensagem é para mim hoje? Eu tenho certeza absoluta que é. Porque a mensagem sempre é primeiro para o pregador. Não apenas o pastor Paulo, mas Jesus olha para a minha vida e pergunta, Binho, cadê? Você recebeu? Então cadê? Cadê o poder? Cadê a verdade? Cadê mudança? Cadê os milagres? Cadê vida plena? Cadê? Essa é a pergunta. Cadê? Você conhece ou não? Te apresentaram? E esse grupo de pessoas é bem sincero. Eles dizem, eu não sei do que você está falando. Não conheço. Eu queria refletir sobre 3 aspectos, além dos que vocês comentaram muito bem aqui, sobre por que Paulo faz essa pergunta. Para mim e para a sua vida, cadê o Espírito Santo? Você conhece? Você recebeu? Onde ele está? Primeiro aspecto que eu queria comentar contigo. Paulo, irmãos, ele sabia muito bem. Ele sabia, irmãos, muito bem. Que bom ver você aqui, Geraldo. Ele sabia muito bem o que era viver com e sem o Espírito Santo, na vida pessoal dele. Paulo sabia muito bem o que era ser um líder de igreja, guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E o que era ser um líder de Deus, desorientado, totalmente distante do Espírito Santo de Deus. Paulo sabia muito bem o que era ser um cidadão, uma pessoa que vai e volta para o trabalho todos os dias, com ou sem o Espírito Santo de Deus. E ele sabe isso não porque contaram histórias, ele sabe olhando para a experiência pessoal que ele tinha. Quem era Paulo, quem era o religioso Paulo, antes do Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida? Mesmo com a Bíblia debaixo do braço, ele tensionava, o texto bíblico diz, fazer o que com pessoas? Matar pessoas em nome do Evangelho, porque é isso que nós somos sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos a pior versão de nós mesmos, mas mesmo vindo à igreja, Binho, é isso. Mesmo vindo à igreja, cumprindo os rituais, vestindo a roupa adequada para esse ambiente, sem o Espírito Santo de Deus, Paulo é uma pessoa que acorda todos os dias de manhã com um projeto de vida. Machucar, ofender, fazer mal, excluir, pisar, matar. Acompanhe comigo o que diz Atos, no capítulo 9, volta um pouquinho, versículo 17. Você vai continuar no mesmo livro aí, Atos 9, versículo 17. Você conhece bem a história de Paulo. Estava ali querendo perseguir, matar pessoas, Cosmo. E aí ele cai do cavalo, o próprio Jesus aparece para Paulo. Ele fica cego alguns dias. E, em determinado dia, o próprio Deus fala para o profeta Ananias, vai na casa de Paulo. Vai lá na casa onde ele está.
E olha o que o texto bíblico diz. Atos capítulo 9, 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele o que? As mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que você recupere a vista e fique o quê? Cheio do Espírito. Amém ou não? Amém. Paulo sabia muito bem o que era a sua experiência antes desse momento. E a sua experiência após esse dia, que Ananias disse: oi Paulo, tudo bem? Eu vim te apresentar uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é o que está faltando para a tua religião. E o texto diz que Paulo fica cheio do Espírito Santo a partir dali. É por isso que Paulo faz essa pergunta para os nossos irmãos, para os 12. Robson, é por isso. Ele viveu na pele o que era ir à igreja, sábado de manhã, estudar a lição. A lição de Paulo era toda preenchida. Ele ia nos cultos, era fiel no dízimo, na oferta, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele inicia aquela conversa com aqueles irmãos, perguntando: cadê? Porque ele sabe o que é viver uma vida religiosa com e sem poder, com e sem verdade. Ele sabe. Ele se lembra muito bem desse dia onde Ananias entrou naquele lugar e disse: eu vim te apresentar alguém que está te faltando. Quem sabe, irmãos, nós entramos aqui hoje porque Deus quer apresentar alguém que está faltando na nossa experiência religiosa. Deus quer apresentar alguém que está faltando para a gente no nosso lar, na nossa profissão, no nosso modo de ser cidadão nesse mundo, no nosso modo de liderar a igreja, de cuidar de pessoas. Mas às vezes você olha para si, e essa é sempre a nossa impressão: tem alguém muito pior que eu estou fazendo tudo certinho, essas pessoas também viviam essa tensão. Eu não estou fazendo nada de errado, eu vou à igreja, eu acabei de me converter. Mas o Deus está dizendo: olha, está faltando alguma coisa. Será que eu estou falando para alguém que olha para si e percebe, está faltando alguma coisa? Será que nós vamos ter coragem de fazer essa autoanálise, de permitir que Deus nos analise e diga: olha, está faltando? Paulo sabia muito bem o que era uma vida pessoal, irmão Ricardo, com e sem o protagonismo, a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. Mas o texto diz que eram 12 homens, não é? Ele chega ali naquela comunidade de fé de aproximadamente 12 pessoas. Um segundo aspecto, porque Paulo faz essa pergunta, e o texto bíblico deixa evidente para a gente. Paulo sabe muito bem o que são 12 homens. Já assistiu aquele filme 12 Homens e um Segredo? O que são 12 homens que vivem a sua religiosidade, que vivem nesse mundo com e sem a direção, a orientação, o protagonismo do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler, da visita de Ananias, conta a partir dos próximos versículos, depois leia em casa, que Paulo é conduzido a ficar ali em Damasco alguns dias junto com os 12. E ali ele começa a ouvir histórias de quem eram esses homens antes e depois do encontro com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso falar muito, você sabe muito bem, mas eu posso te ajudar a refrescar a sua memória. De quem eram esses 12? E 12 na Bíblia, né, as 12 tribos de Judá, os 12 discípulos, representam o quê? O povo de Deus. O que era ser povo de Deus com e o que era ser povo de Deus sem a orientação, a direção, a guia do Espírito Santo. Quem eram os discípulos sem o Espírito Santo de Deus na vida deles? Quem eles eram? Que tipo de cidadãos? Que tipo de pessoas? O texto bíblico diz que na ceia ali, um pouquinho antes da morte de Jesus, eles estão conversando, sabe por quê? Quem seria o primeiro, o segundo ao sentar ao lado de Jesus? Eles veem Jesus curando pessoas que, sob o ponto de vista deles, eram mais pecadores e não aceitam
São pessoas ruins, pessoas que fecham a porta da graça para os outros e acham que só eles devem entrar no reino. Pessoas egoístas, pessoas que não têm empatia. O texto bíblico conta que Jesus está ali chorando lágrimas de sangue no Getsemane, e a sua igreja, os 12, estão dormindo. Pessoas indiferentes às dores do próprio mestre. Imagina indiferentes às dores dos outros, que eles julgaram ser pecadores. Essa é a igreja, esses são os 12, Alexandre, sem direção do Espírito. A pior, eu vou repetir, a pior versão deles mesmos. Esses somos eu e você, sem a direção e a orientação do Santo Espírito de Deus. As piores versões de nós mesmos, fazemos mal para a sociedade, mesmo, eu repito, com a Bíblia debaixo do braço. Paulo sabe muito bem o que é a experiência desses 12 homens, sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Ele sabe o que é uma igreja que tem a guia, a orientação, a centralidade, o poder do Espírito. Eu vou te convidar a ler alguns textos para que isso fique mais concreto na tua mente. Abre a Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus diz assim, ó: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você sabe de cor esse texto. Jesus havia dito, olha, vão e vão pregar para o mundo todo. Imagina os discípulos já ameaçando sair correndo, pregando. Ele disse, não. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Não saia por aí sem o Espírito Santo, é loucura. Vai ser bizarro, vai ser estranho. Não haverá poder nas suas palavras. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Ei, espera. Vocês precisam conhecer mais alguém, o Consolador, o Espírito da verdade. Aquele que diz, esse é o caminho, ande por ele. Não dê estudos bíblicos sem Espírito Santo. Não saia falando de religião, publicando coisas no Instagram, sem o Espírito Santo. É bizarro, é feio, não converte, não tem poder. Se você tem feito isso, dê um passo atrás e busque conhecer o Espírito Santo de Deus. Busque o protagonismo dele na tua vida. E assim você vai. É isso que Jesus está falando. Olha, segura aí. Não vão do jeito que vocês vão, vocês são egoístas. Vocês acham que umas pessoas merecem o reino de Deus e outras não. Como que vocês vão pregar assim? Espera vir poder, vir verdade, vir o fruto do Espírito. Espera habitar amor nesse coração, ao ponto de você olhar nos olhos de alguém e ter empatia por essa pessoa. E ter vontade de levá-la para sua casa e cuidar dela, independente da sua história pregressa. Espera. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram o quê, irmãos? Cheios do Espírito. E agora passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Começam a traduzir a palavra para outras pessoas. Não porque fizeram um curso na FISC ou na CNA, mas porque o Espírito Santo de Deus estava ajudando-os a traduzir o Evangelho para outras pessoas. No capítulo 2, versículo 16, diz que Pedro, aquele iletrado, Pedro, aquele que não sabia falar direito, Pedro começa a citar textos da Bíblia, e Pedro começa a fazer um sermão impactante, poderoso, e ele diz assim, mas o que está ocorrendo é o que foi dito por meio do profeta Joel.
Atos 2,16, versículo 17. Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Paulo sabe muito bem a história que lhe contaram. Paulo está vendo. Ele não está assistindo vídeos do YouTube, ele está vendo a experiência de uma igreja que vive guiada, orientada pelo Espírito Santo. Vira a página aí, capítulo 5. É o Espírito Santo que guia, que diz o que deve ser feito nessa igreja. Em Atos capítulo 5 conta uma história muito conhecida. Ananias e Safira decidiram em um momento oferecer uma oferta para Deus, depois eles disseram, é muito dinheiro, vamos dar menos, e olha o que acontece no versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse a quem? Para quem Ananias mentiu? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Quem é que cuida dessa igreja? Quem é que orienta esses 12? Espírito Santo. Ananias, você não está mentindo para mim? Eu sou um comedor de arroz e feijão como você, Ananias. Você está mentindo para o líder da nossa igreja, o Espírito Santo. Olha o versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar quem? O Espírito Santo do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão, falando com Safira. Olha, Safira, essa igreja tem um dono, um guia, alguém que nos orienta, e é o Espírito Santo. Vocês não mentiram para nós. Vocês estão mentindo para Ele. É Ele que tem falado ao teu ouvido, esse é o caminho, andai por Ele, não minta, pare de se enganar. Mas vocês decidiram mentir para Ele. Capítulo 6, versículo 3. A igreja tem um problema para resolver, sempre problemas permeiam a nossa caminhada. E olha o que acontece aqui no capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Era necessário escolher diáconos, pessoas para servir. Quem vai escolher? Quem vai orientar? 7 homens de boa reputação e cheios do quê? Do espírito de sabedoria. Quando a igreja precisa escolher pessoas para os ministérios, essas pessoas não são escolhidas de acordo com a afinidade, se são pessoas legais ou que gostam de fazer o que fazem. Essas pessoas são escolhidas e orientadas sob a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, olha, para o ministério de lar e família tem que ser esse, para os diáconos esse, desbravadores esse, mordomia esse. Não é uma comissão que se reúne para fazer as próprias vontades, sorteio, nem nada disso. É uma comissão que se ajoelha e pergunta, Espírito Santo, como nós vamos nos guiar a partir daqui? Nos orienta. Quem deve ser o ancião dessa igreja? O líder de música, o líder jovem? Os diáconos, como nós estamos vendo aqui. Receberam o Espírito Santo? Paulo pergunta. Eu tenho uma experiência de uma igreja que recebeu o Espírito Santo. Ela é guiada, orientada, dirigida integralmente por Ele. Ele não é um acessório, alguém que é convidado de vez em quando. É Ele que dita as regras. Abra sua Bíblia aí no capítulo 8. No capítulo 8, um dos membros dessa igreja estava em casa um determinado dia. E olha só, capítulo 8, versículo 29. O que é que acontece? Todos encontraram? Então, disse quem a Filipe? O Espírito. Disse a Filipe, Filipe, aproxima-se desse carro aí que vai passando e acompanha esse carro. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Um líder de igreja, um voluntário, uma pessoa como eu e como você, que o Espírito Santo fala no ouvido dele claramente. José, levanta, desce da galeria que vai passar um carro branco aí fora, um Gol, a placa é tal e tal, e você vai parar e vai ensinar a Bíblia para ele. É isso que nós estamos vendo aqui, a história de Filipe e o eunuco.
Quem é que manda Filipe até lá? O líder missionário da igreja dele? É o pastor? Não. Essa igreja é integralmente cuidada, guiada, orientada pelo Espírito Santo de Deus. Será que a minha vida e a sua vida não precisa viver essa experiência? O texto diz que Filipe não duvidou. Ele ouviu o Espírito falar e foi. Se aproximou do carro. É você que quer tomar estudo bíblico? Eu não sei, ninguém nunca me explica. Como que eu vou saber se ninguém me explicar? Tá bom, eu te explico. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Como ele viveu, nasceu, cresceu, teve um ministério poderoso e morreu para nos salvar do pecado. E o texto diz que Filipe, no versículo 37, 36, seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis que aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? O que é que impede que eu viva tudo isso que você está dizendo? O que é que me impede? E aí Filipe falou: é verdade. Se você quer desse, então e a gente te batiza. E no versículo 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Quem é que guia essa igreja? Quem é que diz: Filipe, já realizou esse batismo, cuidou, orou, agora eu vou te mandar para outro lugar? Alguém aqui já viveu essa experiência? De sair daqui e abrir os olhos, já está em outra cidade, a quilômetros daqui? Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. É por isso que ele pergunta: meus irmãos, vocês receberam? Vocês receberam o Espírito Santo de Deus? É por isso que ele pergunta para mim e para você hoje: cadê? Cadê o Espírito Santo de Deus cuidando dos seus negócios? Cadê o Espírito Santo de Deus cuidando dos negócios da igreja? Da sua vida, das suas decisões pessoais, das menores até as maiores. Cadê ele dizendo: esse é o caminho, andai por ele? Primeiro motivo, então, que o texto bíblico fala claramente para a gente, pelo qual Paulo faz essa pergunta, Lídia. Primeiro, Paulo vivia uma experiência com e sem o Espírito Santo de Deus. Segundo, Paulo sabia o que eram 12 pessoas com e sem a presença, o protagonismo, a direção do Espírito Santo de Deus. E um terceiro aspecto. Paulo sabe, irmãos. E ontem quem veio ao refúgio ouviu a mensagem do pastor Maurício. Paulo sabe que isso é uma questão de vida ou morte. Paulo sabe que ser guiado, orientado pelo Espírito Santo é uma questão de estar vivo ou é uma questão de estar morto. Mesmo, e eu vou repetir aqui, mesmo praticando uma religião. Ele estava morto, ele sabe o que é estar morto espiritualmente. Ele viu uma igreja morta espiritualmente e viu uma igreja viva espiritualmente. É urgente. O texto bíblico conta em João 3 que Jesus estava em casa e numa noite alguém bateu à sua porta. Um líder de igreja, Nicodemos, uma pessoa reconhecida, tanto na igreja quanto na sociedade, um bom homem, assim como aqueles 12. Você olhava para a vida de Nicodemos e não havia nenhum pecadão. Não havia pecados gritantes, como esses que a gente julga tanto na sociedade. Não havia pecados gritantes. Nicodemos vai até Jesus e fala: olha, Jesus, eu vim aqui bater um papo contigo. Vamos conversar sobre a palavra, sobre as coisas que o Senhor tem feito. Jesus interrompe a conversa, olha nos olhos daquele homem, cheio de si, e diz: Nicodemos, você precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo? É, Nicodemos, você precisa nascer da água e de quem? Do Espírito. Nicodemos, eu preciso te apresentar uma pessoa que vai caminhar contigo e que vai te orientar.
Mas Nicodemos, esse novo nascimento que eu estou dizendo, não é uma invernizada na sua religiosidade. Não é sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Não é sobre isso que o pastor Paulo conversou com aqueles 12. Não era sobre isso que Jesus estava conversando com Nicodemos. E sabe que às vezes nós corremos o risco de pensar assim a respeito da nossa religiosidade. Ah, não, eu preciso dar uma invernizada aqui, uma reformadinha aqui. Não é sobre isso. É sobre uma vida nova. Novas experiências. O texto bíblico diz, e você pode até voltar lá de novo, em Atos 19, que você vai perceber que depois que aqueles homens foram apresentados ao Espírito Santo, eles começaram a profetizar, eles começaram a traduzir o texto bíblico em outras línguas para pessoas que não entendiam, eles conseguiam traduzir diversas nacionalidades. Eles começam a viver uma experiência que eles nunca haviam experimentado. Não é sobre dar uma invernizada na nossa religião. É sobre viver experiências que nós nunca vivemos. Por isso a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? Vocês têm percebido poder na tua família? Quando você canta, quando você prega, quando você dá estudos bíblicos, no teu bairro, no teu trabalho, tem jorrado poder? Cadê? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta do pastor Paulo, de Jesus para Nicodemos. Para mim e para você hoje. Por que tão urgente? Porque é uma questão de vida ou morte. Nicodemos, você está morto. Você está fora do reino. Você precisa viver outra experiência espiritual. Não é dar uma melhorada nessa velha religiosidade sua. Não é disso que você precisa. Você precisa viver algo que você nunca viveu. Esse é o convite do Espírito Santo para a minha vida hoje. Olha, Binho, enquanto líder de igreja, enquanto pai, enquanto profissional aí no mercado do trabalho, o meu convite é para que você viva algo novo. Você recebeu? Fomos todos aqui, a maioria de nós que já somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele já foi enviado, ele foi enviado aqui no Pentecostes. A pergunta é, nós estamos o recebendo? Quando ele fala para você, vai lá na igreja, vai no culto de quarta, vai no culto de domingo, visita, divide seu dinheiro com alguém, ame mais, perdoe, libere perdão, libere esse coração para perdoar, as pessoas erram. Quando ele diz isso para mim e para você, eu estou recebendo o Espírito Santo, vivendo os frutos do Espírito na minha vida. O Paulo vai cantar uma música agora. Enquanto o Paulo estiver cantando, eu gostaria muito de refletir a respeito da minha vida e te convidar também pensar sobre essa pergunta que o pastor Paulo fez para aqueles 12. Você conhece o Espírito Santo? Qual tem sido o nível da tua amizade com o Espírito Santo de Deus? Ele tem ditado as regras na tua vida? Ou você toma as suas decisões e depois diz, Espírito Santo, me ajuda aí? A música que ele vai cantar diz que quando nós decidimos deixar o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida, há uma festa no céu, porque torrentes de poder são derramadas sobre a vida daquele que, como aqueles 12 homens, diz, olha, eu não sei do que você está falando, eu nunca vivi isso, eu quero viver essa experiência, eu não sei nem quem é Espírito Santo. E as grandes mudanças só podem acontecer na vida de pessoas que dizem assim, eu não sou o que deveria ser. Eu não sou. Eu olho para mim e não encontro as características dessas pessoas. Essa semana a gente estudou a lição. Quantas pessoas, os valdenses, John Hus, e eu olho, estava falando aqui atrás para o Luciano, eu olho para esses homens e fico constrangido, eu não tenho nada a ver com eles.
E eu sou líder da igreja. E eu não tenho nada a ver com John Hus, Jerônimo. É sobre isso, é sobre olhar para nós e perceber que eu não sou nada disso. Aqueles 12 disseram, Paulo, perdoa, mas eu não sei nem do que você está falando. E é nesse momento em que você se esvazia, que Deus começa a atuar de maneira poderosa. Esse livro aqui, ó, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, escrito pela Ellen White, diz assim, ó: foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses irmãos da história que nós estamos compartilhando hoje alcançaram sua preciosa experiência. Espírito humilde, dócil, eu não sei, me ajuda. Seu exemplo apresenta uma lição de grande valor para os cristãos de todas as épocas. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa. Repetir, tá? Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes. Eu não sei, eu nunca ouvi falar disso. Me ajuda. Ah, irmão, mas é o segundo sábado que eu estou vindo aqui. Você precisa avançar, querido visitante. Ah, é o quinto sábado que eu estou vindo aqui. Avance no conhecimento, no aprendizado, no conhecimento do Espírito Santo. Alguns são presunçosos demais, o texto diz, para dizer, eu não tenho mais o que aprender. Contentam-se em permanecer na ignorância da palavra de Deus. Não desejam mudar sua fé ou suas obras. Eu sou assim há 30 anos, nós temos ouvido aqui. Irmão, eu faço assim há 30 anos, eu não vou mudar. Eu vou continuar a minha religião assim. A pergunta de Paulo é, você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Há 30 anos do mesmo jeito, sem disposição para aprender, para avançar, para mudar? Não desejam mudar sua fé e obras e não o fazem, por conseguinte, qualquer esforço para receber maior luz. Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da divina sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecidos por eles. Se eu e você tivermos a disposição de olhar para nosso Deus e dizer, Deus, nós não sabemos, nós precisamos avançar, eu quero aprender mais, haverá uma festa no céu. Assim como houve no dia do Pentecostes. 12 pessoas reunidas, dizendo, eu não sei, me ajuda. A festa foi tão grande, que o Espírito Santo foi derramado de maneira poderosa na vida daqueles homens. Ouça a mensagem do Paulo e reflita a respeito das suas decisões. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu, quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você, erga tua voz em oração, só basta lhe pedir. Festa no céu, irmãos. Quando a gente diz, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo da minha religião, me ajuda a caminhar, me apresenta o Espírito Santo, esse que diz, esse é o caminho.
a festa no céu. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Oração sincera pode mudar a nossa história. Uma oração sincera, de verdade. A minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi. Não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Ergue a tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Hoje é o dia de você se ajoelhar para Deus, dobrar os seus joelhos e pedir perdão, pedir pelo Espírito Santo. Ele se faz presente nessa manhã. Ele quer curar a sua dor, Ele quer curar a sua ferida, Ele quer te levar para a eternidade. Hoje é o dia da sua salvação, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria fazer uma oração especial nesse momento para alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo é para você que olha para dentro de si e fala: não, eu estou fazendo tudo certinho, eu sou dizimista, ofertante, eu vou aos cultos, eu sou um bom cidadão, procuro pagar minhas contas em dia. Mas que de maneira muito honesta você tem olhado para dentro de si e não tem visto poder. É uma vida sem poder. Falta conhecimento, falta experiência viva. Falta viver algo que você nunca viveu. Se você é uma dessas pessoas, vem até aqui à frente. Mas também esse apelo é para você que olha para a sua vida religiosa, os seus negócios, e está tudo difícil, está tudo enrolado, está complicado. E você não consegue ver saída. Essa oração agora, essa intercessão é para você também, que não sabe se conduzir. Para você que tem olhado para o seu pão e ele só cai com a manteiga para baixo. E você olha para histórias como essas, de pessoas que são guiadas, orientadas pelo poder do Espírito Santo, e você diz: eu quero viver esse negócio também. Eu quero viver o que o Wycliffe, John Hus, Jerônimo, os valdenses viveram. Não dá para viver uma vida de adventista apenas de observar vídeos do YouTube de pessoas que vivem experiências. Eu quero olhar para a minha vida e viver a minha experiência espiritual. Eu quero olhar para a minha comunidade, os 12 da nossa igreja, que representam a totalidade do povo de Deus, e viver uma nova experiência. Eu queria chamar minha família aqui, minha esposa e os meus 2 filhos. Essa mudança precisa começar da vida do ancião. Eu preciso, lá em casa, com essas 2 crianças e a minha esposa, viver a orientação, o protagonismo do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? Essa pergunta tem que sair daqui martelando a minha e a tua mente. O meu e o teu modo de pensar. Tem encontrado poder, paz, bondade, os frutos do Espírito na tua vida? Se não, seja sincero. Eu e você precisamos ser sinceros e dizer: não, eu não tenho vivido isso. E é nesse momento em que nós somos sinceros e dizemos: não, eu não estou vivendo isso, eu quero viver. Aí ele começa a agir na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Pessoas que disseram sinceramente: tá bom,
Eu vou aguardar então esse poder. Eu vou aguardar o Espírito Santo. Eu vou me submeter à vontade dele. Vou pedir para a irmã Maria José fazer essa oração aqui, por favor. Confio muito nos cabelos brancos das pessoas. Irmã Maria José, Jolemar, por favor, Jolemar. Irmão Noel. Essas 3 pessoas vão fazer 3 orações aqui. Orações de intercessão pela nossa vida, porque todos nós estamos na mesma condição. Eu olho para a minha vida e falta poder. Falta viver experiências que eu ainda não vivi. Eu olho para a vida da minha família, a vida da nossa igreja, e é possível perceber que nós poderíamos ir muito além, orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vão interceder por nós. E enquanto nós estivermos de joelhos, é você e Deus, meu amigo, minha amiga. É você e Deus. É você dizendo para Ele, eu não preciso, para mim está ok. As experiências que eu tenho vivido está ok. Ou é você se derramando na presença dEle, dizendo, eu não sei. Eu estou muito distante da experiência que esses homens e mulheres viveram. Mas eu quero isso para mim. Eu quero, e é o momento de nos entregarmos, eu e Deus. Vamos nos ajoelhar, por favor, irmãos. Santo Deus, Santo Pai, que nos altos dos céus habitas. Aqui está o teu povo, Senhor, ajoelhados no pó da terra, para clamar pela tua presença no nosso meio. Amém, Deus. Para pedir, Senhor, que nos acorde em tempo oportuno. Pai querido, se nós achamos que já aprendemos tudo, que já vivemos tudo, o Senhor está dizendo neste momento que não. Que temos muitas coisas a desaprender e aprender o correto que vem dos altos céus, dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Pai querido, nós temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de tomar a tocha e seguir em frente, porque assim fizeram os nossos antepassados. Foram passando a tocha de mãos em mãos e o conhecimento da sua palavra para aqueles que ainda não sabiam. Pai Santo, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos vivenciando, é o que o Senhor quer que nós falemos para o povo aí fora. Por favor, Senhor, usa-nos. Tira de nós toda a raiz de amargura. Tira de nós tudo aquilo que impede de caminharmos contigo, de termos Espírito Santo na nossa vida. Pai Santo, que nós o busquemos todo instante da nossa vida, seja em pensamento, seja na obra, seja nas palavras, seja nas visitas que nós fizermos. Por favor, nos desembaraça, Senhor. Que possamos planejar os nossos momentos. Sabemos que estamos vivendo dias muito curtos. Sabemos, Pai, que temos as nossas obrigações. Mas quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós nos engajamos na missão, nós podemos, Senhor, vencer as outras barreiras. Porque o Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. É isso que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Continuando em tua presença, papai, a minha alegria é muito grande, porque tuas palavras são santas como vós é santo. Amém. Vós nos escolheu para esta missão, essa é a última igreja. Não tem 8ª igreja. E como sabemos que por nós mesmos não temos capacidade nenhuma, mas como estamos ligados contigo, o teu Espírito Santo cai sobre nós. Amém, Deus. Para que o mundo conheça que tu é o caminho, a verdade e a vida. E papai, de joelho perante a tua santidade,
A minha alegria é maior, porque vós disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que quiseres, será feito, para que teu gozo seja cumprido. E eu te peço de joelho, perdoa os nossos pecados. Se até aqui não fomos aquilo que tu esperava, a igreja de Éfeso era pescadores, agricultores, camponeses, não tinha doutores, e tu tomaste nos teus braços de amor, esbalançaram o mundo que chegou até a nós. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Derrama o teu Espírito Santo sobre o coração de toda a congregação, Pai. Amém, Deus. Para que sintam nos seus corações, nas suas mentes, nesses últimos momentos que vivemos da história da terra, testemunhar aos vizinhos, amigos, parentes, no trabalho e tudo, que tu é o caminho, a verdade e a vida. Tu não mandou salvar ninguém, tu mandou divulgar. Quem faz a transformação é o Espírito Santo, Pai, no coração daqueles que estão distantes de ti, para conhecer esse grande amor que foi cravado naquela cruz, para dar a nós o direito da vida eterna. Por isso, Pai, está a tua igreja na tua presença. Para ti nada é impossível. Tu conheces o coração de todos, sabe até os fios de cabelo da cabeça de cada um. E eu te peço, como Elias ouviu, quando tu ouviu a voz de Elias que clamou a ti que não chovesse, e por 3 anos e meio não caiu uma gota de água na terra. Tu sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto, a hora que eu saio, a hora que eu chego, tu sabe tudo sobre a minha vida. E eu te peço de joelho, Pai, que o Espírito Santo tome o coração de toda essa congregação, que cada vez mais sinta a alegria de divulgar este mundo que tu é o caminho, a verdade e a vida, abreviando a volta do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza, Pai, se cada um de nós fizer como tu tem ensinado, essa igreja não tem lugar para pôr gente, Pai, não tem mais lugar para caber tanta alma que estão nas trevas do pecado, para a tua maravilhosa luz, Pai. Está aí, Pai, o mês de abril já foi, estamos chegando no mês de maio. Pode isso não acelerar, não vai sobrar um de nós, Pai. Por isso, Pai, entrego em tuas mãos toda a direção desta igreja. Amém. Que eles sejam revestidos do Espírito Santo, para que essa igreja cada dia aprenda, viva, pratique e testemunhe. Como vós disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu, Pai. Amém. Como aquela senhora, Pai, no hospital, aqueles livros que eu entreguei para ela, mulher falou, me abraçou, Pai, me beijou no rosto, Pai. Ela disse, fazia tempo que não tinha uma mensagem tão bonita como aquela, Pai. A nossa vida está nas tuas mãos, o poder vem de ti, então nos dê essa bênção, Pai. Amém. Para junto concluir esta obra, nos méritos de Cristo, que Amém. deu sua vida na cruz e vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus. Nosso Deus e Pai, aí em tua presença, nós aprendemos nesta manhã que a nossa vida neste mundo tem 2 etapas. Uma, antes de te conhecer e de receber a unção do teu Santo Espírito, e a segunda etapa, depois de receber ao Senhor e a continuidade do teu Espírito na nossa vida. Na velha vida, tudo aquilo que vivenciamos, tudo aquilo que praticamos, as sementes que foram lançadas, trouxeram dores, trouxeram tristezas, para alguns até morte. Não tem mais esta oportunidade, mas para nós todos que estamos aqui, Pai, temos uma nova chance, uma nova oportunidade de termos o Teu Espírito Santo conduzindo o nosso viver. Amém, Deus. De mudar todos os nossos conceitos, mudar a nossa maneira de viver, de relacionarmos, seja em família, seja na sociedade, na igreja, para que o mundo conheça que Tu nos enviastes. Amém, Pai. A oração suprema desta manhã é que queremos continuar recebendo o poder do Teu Espírito. Amém. Que Ele seja a pessoa mais importante do nosso ser, todas as manhãs. Amém. Quando despertamos, dando-nos todos o plano do dia, aquilo que temos que realizar em Teu nome. Amém. Que a Tua graça, a Tua misericórdia baste sobre cada um de nós, como chefes de família, esposo, esposa, a família como um todo, os filhos, e que compomos esta igreja. Amém. Desde a Tua liderança maior, nosso pastor Paulo, os anciãos, Subinho, Luciano, bem como cada família, Pai, que está envolvida nos ministérios desta igreja. Amém, Pai.
sabes que cada manhã, cada semana, temos orado continuamente pela bênção do Teu Espírito na nossa vida e na vida desta igreja, na vida do nosso líder, nosso pastor Paulo, na vida desse distrito, Amém. das lideranças, para que tudo aquilo que façamos, Pai, honre e glorifique o Teu nome. Amém. Para que tudo que façamos, realmente o mundo veja a pessoa de Jesus em nós. Amém. Nessa manhã nos entregamos, tais quais nós estamos, para que o Senhor mude, transforme a nossa vida. Amém. É em nome de Jesus que nós te rogamos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Pai nosso que Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, querido Deus, amém. Olha para o seu irmão e diz aí: aceite o Espírito Santo na sua vida. Tenham todos um excelente sábado. O Binho estará lá fora para recebê-los. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui novamente, esperando por cada um de vocês. Feliz sábado. Quando os dois irem servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as